Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Nós estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Seja muito bem-vindo. Que coisa boa ter a sua companhia aqui comigo logo nesse comecinho de semana, né? E por falar em comecinho de semana, nós também estamos começando o mês de outubro. E quando a gente fala em mês de outubro, já há alguns anos, que bom que isso tenha acontecido, nós também estamos falando do Outubro Rosa, pois é, durante todo esse mês, né, há uma super campanha de prevenção ao câncer de mama. E é sobre isso que nós também vamos falar hoje aqui no nosso programa. E hoje também nós vamos receber um psiquiatra que vai conversar com a gente sobre a síndrome de borderline e também tem uma psicóloga que vai falar com a gente sobre reabilitação psicológica. Então você não vai sair daí porque tem muita coisa boa para acontecer hoje aqui no programa e eu conto com você, hein? Nós estamos começando agora o programa Bem Assim. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar, que você consegue nos assistir de qualquer lugar do mundo, ou ainda, quem sabe, aí pela nossa fanpage no Facebook, que também transmite toda a programação da TV Mar. Seja muito bem-vindo, que coisa boa, para mim é uma honra muito grande ter a sua companhia, ter a sua audiência na manhã desta segunda-feira. E eu também quero te convidar para estar com a gente lá nas nossas redes sociais, hein? Pois é, nós estamos lá no Instagram com o perfil @TVMar Canal 25 e também estamos lá no Facebook com a fanpage da TV Mar, que é TV Mar Canal 25, como eu já falei, que você pode ir lá procurar, pode curtir, compartilhar, mandar recadinho, mandar mensagem, deixar comentário. A gente gosta muito dessa interação com vocês também lá pelas nossas redes sociais. E como eu falei, né, já na abertura do programa, estamos em outubro. E por falar em outubro, não tem como não lembrar do Outubro Rosa. E para conversar muito mais com a gente sobre o Outubro Rosa, eu estou aqui com a oncologista Andréa Tatiani. Muito bom dia, Andréa. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Mais uma vez aqui ao Bem Assim, né? Já é de casa. Eu vou começar falando sobre os dados do câncer de mama, tá certo? Vamos lá, pessoal, olha só. A cada ano, o câncer de mama, ele é a causa de morte de mais de 400 mil mulheres em todo o mundo. Isso representa 14% das mortes por câncer nas mulheres, enquanto 1,6% das causas de morte na população feminina. Somente entre 5% e 10% dos cânceres de mama se devem a um fator hereditário. E alguns estudos mostram redução na incidência de câncer de mama em mulheres que amamentaram. E aí, André, a minha pergunta para você é, esses dados, às vezes, eles parecem até ser um pouco alarmantes, né? O que é o câncer de mama? Esses dados, eles estão corretos? Então, sim. Na verdade, o câncer de mama é iniciado numa célula mamária que sofreu um erro genético, sofreu uma mutação, na verdade, e o nosso organismo ele tem a capacidade de matar aquelas células defeituosas e o nosso organismo, então, perde essa capacidade. E aquela célula defeituosa começa a aumentar, né? A se proliferar. E aí se dá o câncer de mama, né? Tem fatores de risco que a gente fala que são fatores de riscos modificáveis e outros não, como a idade, como a própria doença hereditária, genética, né? E por ser mulher, só aí. E tem outros que a gente pode mudar. E aí entra atividade física, o sedentário, na verdade, que a gente pode melhorar, fazer atividade física, deixar de ser sedentário, uma alimentação saudável. A amamentação, como você bem disse, de fato é considerado um fator protetor, né? Pelos estudos, assim como a atividade física, assim como a alimentação regular. E aí eu pergunto, tem como se prevenir, além de fazer todas essas coisas que você citou, de cuidar da alimentação, de fazer exercício físico, de se você for mãe, você amamentar, tem alguma outra coisa que ajuda a prevenir o câncer de mama? Melhor do que falar em prevenção é a gente falar em diagnóstico precoce. Eu acabei de falar que é uma doença genética, então tem alguns fatores de risco, de risco que podem ser modificáveis ou não. Então, às vezes, eu não tenho como prevenir, mas eu tenho como fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama. E aí é importante essas campanhas que a gente tem para estar lembrando que a gente tem a mamografia,
O câncer de mama em si ele é um dos poucos cânceres que a gente consegue fazer o rastreamento, consegue fazer um diagnóstico precoce. E muitas vezes a gente não usa isso, que a gente tem essa ferramenta que a gente tem aí, né? Então, a partir dos 50 anos, pelo Ministério da Saúde, a cada 2 anos você deve fazer a mamografia. E, na verdade, a Sociedade Brasileira de Mastologia, eles até indicam esse início de rastreio um pouco antes, aos 40, entendeu? Então, de fato, depois dos 40 anos, tá acompanhando com o médico, ou mastologista, ou ginecologista, começando a fazer o rastreio, com mamografia, de preferência. E aí você falou o SUS, eu queria muito saber como é que o SUS ele tem atuado no Ministério da Saúde, no Sistema Único de Saúde, como é que ele tem atuado durante esse mês, durante o Outubro Rosa. O poder público, ele tem, como é que eu poderia dizer, incentivado as mulheres a fazerem esse diagnóstico precoce, a sempre estarem se prevenindo, não sei. Tem, e muito, né? É uma campanha encabeçada pelo INCA mesmo. Porque né? tem muita gente que não tem, no caso, condições de pagar para fazer, por exemplo, a mamografia. Mas aí o Sistema Único de Saúde, ele oferece isso, já é uma uma ajuda. campanha encabeçada pelo INCA durante todo o ano. Tem uma previsão de mamografias que podem ser realizadas, inclusive Alagoas ainda não alcançou a metade dessa liberação de mamografias que foi disponibilizada para esse ano. Ou seja, muita gente ainda não precisa fazer e não fez. Para esse mês são pelo menos 6.000 mamografias que eles tentam fazer e para isso está se fazendo a busca ativa dos casos mesmo. E levando informação, a gente está, não é nem... A campanha encabeçou não é o Outubro Rosa, é o Maceió Rosa. Então, vai ter muitas ações voltadas, né? O esclarecimento da população sobre o câncer de mama, orientando essas mulheres a fazer mamografia. Vai ter também palestras para os profissionais de saúde. Em dia 18, a gente vai estar tendo uma palestra com os profissionais da equipe de saúde da família, né? Então, assim, durante o mês todo programação, lembrando a mulher da necessidade, a conscientização mesmo sobre a prevenção e o diagnóstico precoce no câncer de mama. Lembrando de uma coisa, a gente tem o ano todo para fazer isso, tá? Exatamente. Outubro é o mês que a gente foca mais, mas a gente tem o ano todo. Isso mesmo. E você falou sobre o Maceió Rosa, eu queria até que você falasse, mas onde é que vão estar acontecendo essas atividades? Para o pessoal de casa que quer participar, que quer se informar mais, Andréa, vamos falar mais sobre essa ação, que é muito bacana. O Maceió Rosa vai ter, na verdade, a maioria das unidades de saúde mesmo vão ter ações específicas em cada unidade mesmo, levando informações, esclarecendo essas mulheres. Tem como os pacientes as mulheres irem em busca desses exames mesmo. Tem muitos locais do SUS que estão preparados para essa demanda, porque de fato em outubro se aumenta essa demanda, né? E como eu disse, vai ter capacitação também dos profissionais de saúde. Então, pode ir no posto mais próximo à sua casa, tá buscando informação, porque se lá não for feito, eles vão estar indicando qual é o local que vai ser feito, realizado, né? Mas uma campanha, um mês voltado para isso e está se organizando. O Estado, não é só Maceió, está se organizando para essa demanda. Que bom, é muito bom ver isso, é muito bom escutar isso, principalmente de uma médica que vivencia essa realidade do câncer, né? Não só nas mulheres, mas enfim, você é oncologista, que vivencia essa realidade dessa doença que parece que não acaba apenas com a pessoa, com o paciente, mas também, né, com todo mundo que está ao redor. E aí eu queria, Andréa, que a gente agora focasse um pouquinho sobre os sintomas. Tem algum sintoma na mulher que ela deve ficar ainda mais alerta em relação a essa questão do câncer de mama? Sim. Muitas vezes a gente tem que criar o hábito de se conhecer, primeiro de tudo. Parece que a mulher às vezes tem medo de se conhecer. Isso. Então a gente tem que se conhecer, fazer o autoexame das mamas mesmo. Muitas vezes pode aparecer um caroço, a mama pode ficar vermelha, como a gente chama hiperemiada, parecendo uma casca de laranja. Usualmente, não é para estar saindo nenhuma secreção da mama, do mamilo. Se estiver saindo também, tem que procurar. Quando você está amamentando, tudo bem, mas depois não é para estar saindo nenhuma secreção. Caroço na região da axila, caroço na região da mama. Aberta, úlcera, né? Úlcera já é um pouco mais avançado, mas notou que na mama tem um carocinho que na outra não tem? Notou que aumentou de tamanho uma mama e a outra não aumentou? Que tem uma retração do mamilo? Tem que procurar atendimento, né? Tem que procurar
ajuda mesmo, especializada. Bem atenção. Ficar atento. Tem que ficar atento. E em 2013, a atriz Angelina Jolie, né, todo mundo aí conhece essa grande atriz, ela tornou pública a sua cirurgia de retirada das 2 mamas, que foi realizada após ela detectar em um exame uma mutação genética em seu DNA. Eu trouxe esse caso para a gente comentar também um pouquinho, né? Quando a gente estava falando aqui nos bastidores, tem muita gente que achou assim, que frescura. Ela viu em um exame que poderia ter câncer de mama e aí ela foi lá e fez essa cirurgia. Só que a Andrea estava me explicando que não é bem assim não, né, Andrea? De fato, existe um teste, tem 2 genes muito conhecidos, o BRCA1 e o BRCA2, e existe um teste genético para esses genes. Aproximadamente 5 a 10% dos casos de câncer de mama, ele tem um fator genético. Pode ter mutação ou nesses genes ou em outro. E, de fato, tem disponível esse exame. Porém, esse exame não é feito por todas as mulheres, tem as indicações. Geralmente, são mulheres que têm uma história familiar positiva importante na família, com câncer de mama em parentes de primeiro grau, geralmente antes dos 50 anos, que era o caso da Angelina Jolie. Né? Ela tinha uma história familiar, não só a mãe dela, mas tia também tinha tido câncer de mama antes de 50 anos, inclusive levando a óbito mesmo. Então, ela fez o exame e ela tinha a mutação positiva. E ela optou por fazer a mastectomia profilática, como a gente chama, entendeu? Então, esse exame não está disponível no SUS, esse exame nem todas as operadoras de saúde disponibilizam, mas tem as suas indicações, sim, para ser pedido e para ser realizado. A questão é o que é que a gente vai fazer com ele depois de um resultado também positivo. Mas é importante para aquelas mulheres que têm um interesse em saber que tem uma história familiar positiva. Bom, muito interessante. Eu queria que a gente finalizasse agora essa entrevista com você dando dicas, reforçando a importância para essas mulheres aí que estão nos assistindo em casa, no trabalho, não sei como é que você está por aí, mas enfim, você que está nos assistindo, eu queria que você reforçasse a importância, sabe, para elas de sempre estar fazendo esse diagnóstico precoce. A gente tem que lembrar, se conhecer, na verdade, a mulher precisa se conhecer, precisa conhecer o seu corpo, precisa conhecer as mudanças. A gente, às vezes, tem vergonha, muito cultural, principalmente aqui no Nordeste. O mês é o Outubro Rosa, é o mês que a gente usa, né? Não só no Brasil, mas no mundo, para se conscientizar da prevenção do câncer de mama, conscientização da importância do diagnóstico precoce, do rastreamento. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês, mulheres, é que vão em busca disso, se conheçam, se façam autoexames, toquem, entendam, né, o que acontece com vocês. Mas, antes de tudo, vocês não precisam só procurar um atendimento se vocês estiverem com sintomas. A gente tem como fazer o rastreamento e diagnosticar esse câncer antes. Não só em outubro principalmente, mas durante todo o ano. Isso mesmo, é muito bom lembrar disso, né? Que é durante todo o ano que a gente deve sempre estar se prevenindo, fazendo diagnóstico precoce, cuidando da nossa saúde. Muito obrigada, Andrea, mais uma vez pela sua presença maravilhosa. E volte mais vezes aqui para a gente bater outros papos, tá? E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, você não vai sair daí ainda. Tem muita coisa boa para rolar hoje aqui no programa. Já. Agora. Ter uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. No futuro, tudo está interligado. Novas demandas fazem surgir novos mercados. A tecnologia possibilita soluções inovadoras. Mais oportunidades de negócio se conectam ao conhecimento. E quem se liga em tudo isso precisa se ligar em educação empreendedora na Feira do Empreendedor. Negócios, conhecimento, capacitação e inovação. De 18 a 21 de outubro, no Centro de Convenções. Feira do Empreendedor. Educação empreendedora para quem se liga em negócios de futuro. Realização Sebrae. Patrocínio Governo de Alagoas e Prefeitura de Maceió. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz.
Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Fortalece aí meu coração, daquela força. A doação de sangue não oferece ao doador nenhum risco de contrair doenças. Qualquer pessoa saudável que tenha entre 16 e 69 anos e pese acima de 50 quilos pode ser um doador de sangue. Fortalece aí! Daí a sua liberdade, pode aproveitar. Então vai, segura na mão de outra pessoa. Se der vontade, beija na boca, tira a roupa. Eu não volto atrás, não volto atrás. Vai, não perde o teu tempo, segue o teu caminho. E daqui pra frente, estou indo sozinho nessa relação. Tá todo mundo ligado. Você sabe o que é pegada hídrica? Fique sabendo. Dá para imaginar a quantidade de água que você utiliza nas tarefas do dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, lavar a roupa, limpar a casa, lavar o rosto, lavar os alimentos, fazer comida, regar as plantas, lavar o quintal e encher a piscina que faz a alegria da garotada no final de semana? Agora pense na quantidade de água consumida para fabricar um carro, produzir 1 quilo de arroz ou construir uma casa. O processo de produção de qualquer mercadoria exige o consumo de muita água, seja na irrigação de uma lavoura, na lavagem final da fabricação de um carro ou até no consumo de água dos funcionários de uma empresa. Para sabermos a quantidade de água gasta em cada um desses processos, precisamos avaliar toda a cadeia de produção, da matéria-prima até o produto final que chega às mãos do consumidor. O problema é que toda essa água faz parte da pequena porcentagem de água doce que temos disponível no planeta, o que equivale a 0,5%. Em 2002, preocupado com o crescente gasto dos recursos hídricos, um pesquisador holandês criou um indicador para medir a água que consumimos. Esse indicador se chama pegada hídrica e mede o consumo de água das pessoas, empresas, indústrias, lavouras, cidades e até mesmo dos países. O brasileiro, por exemplo, tem a pegada hídrica de 2.027 metros cúbicos por ano. Nos Estados Unidos, a pegada é de 2.840 metros cúbicos per capita por ano. E o chinês tem uma pegada de 1.070 metros cúbicos no mesmo período. Estar por dentro do que é a pegada hídrica ajuda na criação de meios para reduzir o risco de escassez e promover um uso da água mais eficiente. Fique sabendo! Já estamos de volta aqui com Bem Assim. Chegou a hora da gente ter uma conversa com uma pessoa que para mim é muito querida. E vocês já sabem disso, não é nem segredo. Jimmy Ramos, nosso psiquiatra. Eu já falo que é nosso porque já é nosso, já é propriedade do Bem Assim, já é de casa, né? Olá, Mara. Muito bom dia. Bom dia. Sempre uma satisfação enorme estar aqui com você. Para mim também. E hoje a gente vai conversar sobre síndrome de borderline, não é isso? O que é essa síndrome, Jimmy? É um transtorno de personalidade, né? A personalidade é o nosso jeito de ser. Cada pessoa tem um jeito, tem um tipo. E o transtorno de personalidade borderline é uma personalidade disfuncional, né? É aquela personalidade do transbordar de emoção, né? Do sentir muito intensamente. E quais são as causas? Existem causas para essa síndrome? Há algo que acontece ali com o ser humano que causa ou não? Tá. Tem fatores genéticos, né, e fatores ambientais, que é a nossa constituição, nossa formação, nossa educação. Pessoas que têm, por exemplo, o pai ou a mãe com o transtorno de personalidade borderline, ela tem 5 vezes mais chance de também ter. Então, tem essa forte relação familiar entre parentes de primeiro grau. Então, como é que faz, Jimmy, quando você tem essa relação logo assim de cara? Talvez o seu pai, a sua mãe, ela tem enfim, um transtorno, né? E aí você chega, você já fica sabendo que você tem essa probabilidade de ter esse transtorno. Como é que você se posiciona? Como é que você age? Bom, sendo um transtorno de personalidade, a forma de sentir, né, dessa pessoa é uma forma muito intensa, né? Então, quanto antes a gente identifica esses sintomas, essas características da personalidade, antes a gente pode tratar e evitar o sofrimento da pessoa e de quem está ao seu redor, né? A pessoa que tem esse transtorno de personalidade, ela tem muito medo do abandono, né? Então, ela não tolera ficar sozinha
ou não tolera que as pessoas a deixem. Isso a faz sofrer muito. Também temos a questão do um padrão de relacionamento intenso e disfuncional. Que é aquela pessoa, por exemplo, que conheceu alguém, está no primeiro, segundo encontro, já acha que é o amor da vida dela, né? Já projeta tudo, já vai compartilhar todos os sonhos, os projetos, e isso acaba assustando, né? Esse medo de ficar sozinho e não ser abandonado acaba com que a pessoa a abandone. Tá? Existe um padrão também de um comportamento, uma tendência ao suicídio, né? Ou de tentativas, ou automutilação. Então, são todas essas características que trazem muito sofrimento para a pessoa e para quem está, principalmente os relacionamentos mais íntimos, as pessoas mais próximas. Era isso que eu ia perguntar, essa questão dos sintomas, que você já falou, né? Tem algum outro que o pessoal que convive mais perto com a pessoa que sofre dessa síndrome precisa ficar mais atento? Sim. A pessoa tem um padrão, muitas vezes, explosivo, né? Que é aquela, por exemplo, aquela mulher que briga com o marido e aí quebra tudo dentro de casa e depois se arrepende, né? Sempre tem esse comportamento intenso e depois o arrependimento. E principalmente a questão do medo do abandono mesmo, né? Focar nisso. Exatamente, desse medo de ficar sozinho, de ser deixado. A pessoa com transtorno de personalidade borderline, ela quer ser tudo para o outro, né? Ela quer ser amada, ela quer ser tudo para o outro, mas ela é tanto amor, né? Tanta intensidade que acaba sufocando e o outro acaba deixando, né? Acaba não suportando. Que interessante isso, né, Jimmy? E existe um grupo de pessoas em que a síndrome ela é capaz de acometer? Não sei se existe. Tipo fatores de risco, isso. né? Exatamente. Acomete mais mulheres, né? A proporção é de 3 mulheres para cada homem. É a personalidade onde a emoção transborda, né? Então a mulher é mais emoção do que o homem, né? O homem é um pouco mais razão, enquanto geralmente a mulher é mais emoção. Então acontece mais em mulheres. Na população geral, em média, cerca de 2%. E entre as pessoas que procuram um psiquiatra ou um psicólogo, aproximadamente 10% das pessoas têm esse tipo de personalidade. E você me botou agora aqui uma curiosidade. Eu fico imaginando um relacionamento com uma pessoa. Exato. É muito complicado, né, Jimmy? É um relacionamento muito intenso, difícil, cercado por brigas, por altos e baixos, né? Muito conflito. Ter o acompanhamento de um psiquiatra, de um psicólogo, enfim, de uma equipe multidisciplinar pode ajudar, digamos, a um casal que a mulher ela tem a síndrome ou o homem? Com certeza, Mara. Isso é de extrema importância. Ter um acompanhamento com um psiquiatra, que a gente vai ter medicações específicas que diminuem a raiva, diminuem a fúria, a impulsividade e principalmente fazer uma terapia, né? É como se essa pessoa ela dependesse do outro para existir. Ela não tem uma segurança interna, afetiva na sua personalidade. A vida do outro é que a completa e ela só existe através do outro. Então, a terapia vai fazer isso, vai fazer com que a pessoa se ame mais, né? Se conheça mais e tenha mais essa segurança para a vida. Outra coisa, a pessoa que tem a síndrome, que sofre desse transtorno, ela tem total consciência disso, Jimmy? Ou ela tem dificuldade de aceitar? Tem pessoas que têm, quando recebem um diagnóstico, isso é muito importante, né? A gente informar, porque quando a gente conhece, a gente se conhece, né? E consegue ver nosso padrão de funcionamento, a gente tem mais chance de reverter isso, né? E quando a pessoa ela tem esse diagnóstico, ela entende que ela tem essa personalidade, ela se empenha para melhorar, porque sofre muito, né? É muita intensidade no sofrer, né? A gente pode imaginar como é a vida de uma pessoa que tem a personalidade borderline quando a gente está apaixonado, né? É intenso. Só que a gente não se apaixona o tempo todo. A paixão dura 1, 2, 3 meses, depois vai para o amor, depois vai para a calmaria. A pessoa com a personalidade borderline, ela está sempre nessa atmosfera, nessa intensidade da paixão. Nesses 2 primeiros meses, né, do relacionamento. Exatamente. E aí, quando ela não dá certo, ela se frustra muito, sofre muito, mas ao mesmo tempo, se alguém disser assim, olha, chegou um rapaz novo ali no bairro, vamos lá para conhecer, ela é capaz de se maquiar, já se vestir e ir novamente. E tô nova, já gerar outro relacionamento. Exatamente, já gera outras expectativas e nessa pessoa coloca todas as suas expectativas e a outra pessoa também não consegue suportar isso e acaba também rejeitando.
É tanto amor, é tanto querer, é tanto desejo de uma completude que acaba assustando e afastando. Eu não consigo, Jimmy, desculpa. Tá fugindo aqui um pouco do script, que eu estou fazendo várias perguntas, mas é porque a minha curiosidade aqui vai me trazendo isso. Tanto amor, tanta entrega assim no relacionamento, pode essa pessoa com a síndrome, com o transtorno, ela pode chegar a causar algum mal ao outro? Pode, em alguns momentos assim, ela pode ficar cega de raiva, cega de amor, né? Em uma situação que ela imagina uma coisa hipotética, por exemplo, uma traição, uma possibilidade real do abandono, é possível causar algum mal. Mas na sua maioria das situações, elas causam mal a elas mesmas. Nós temos 2 tipos básicos de transtorno de personalidade borderline. O explosivo, que é aquele que enfurece, quebra tudo, né, e depois se arrepende. E o implosivo, que é aquela que vai contendo em si e acaba se machucando, um padrão de bebida nocivo, né, se mutilando, se cortando. Então gera muito sofrimento. E a prevenção? Há como se prevenir? Como é um tipo de personalidade, não teria como a gente prevenir. Mas quanto mais cedo for feito o diagnóstico, né, esses sinais forem já avaliados e a pessoa começar a fazer uma psicoterapia, um acompanhamento, a gente vai ter uma possibilidade maior de uma reversão desses sintomas, uma diminuição desses sintomas e de uma diminuição do sofrimento da pessoa e de quem está ao seu redor. Como é que é feito o tratamento, Jim? O tratamento ele consiste tem a parte medicamentosa, né, que são medicações que diminuem a impulsividade, diminuem a irritabilidade, e isso vai fazer com que a pessoa tenha uma maior adesão à sua psicoterapia. Durante a psicoterapia, serão colocadas técnicas específicas para esse tipo de personalidade de confrontamento, né, colocando limites, colocando o que pode, o que não pode, e preenchendo essa personalidade, né, de modo que ela consiga ser mais feliz com ela mesma e menos dependente do outro. A cura? Talvez o pessoal tenha essa perguntinha em casa também. Bom, não tem cura, né? Mas com o tratamento a gente tem um alívio importante dos sintomas. Ao longo dos anos, esse padrão de personalidade tende a remitir. Então, essa emoção, esse turbilhão de emoção tende a diminuir. Certo. Eu queria que você agora, para a gente encerrar essa entrevista, esse momento, desse algumas dicas para o pessoal de casa. Caso você tenha algum amigo, tenha algum familiar que esteja passando por esse momento, que esteja com essa síndrome, que tenha sido diagnosticado, como é que esse pessoal de casa eles podem ajudar? Bom, o mais importante, né, é sempre estimular a questão do tratamento, da psicoterapia, apoiar a pessoa, entender que essa pessoa é uma pessoa que sofre muito, é uma pessoa que é cheia de emoção. Então isso acaba gerando um desgaste para ela, um sofrimento. Ter esse incentivo, porque muitas vezes começa a terapia e depois se desanima, se desestimula. E aí, se tiver uma família que apoie, que ajuda, o marido ou a esposa também, no caso, acomete um homem, isso ajuda muito a pessoa a conseguir se engajar no tratamento e ter mais qualidade de vida. Isso mesmo. Jimmy, meu amor, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você. Muito sempre obrigada. Uma alegria estar aqui. Sempre uma alegria muito também receber você, tá certo? Volte mais vezes para a gente conversar sobre outros temas. Obrigado. E você aí de casa que está me acompanhando, não vai sair daí. Ainda tem muita coisa boa para rolar hoje aqui no Bem Assim. Eu volto já já, hein? Não sai daí. Para enfrentar a seca no sertão e no agreste é preciso trabalho e coragem. O governo de Alagoas está presente aqui, onde o que mais faz falta é a água. O governo construiu mais de 1.900 cisternas, perfurou mais de 560 poços e 120 carros-pipa trabalham para fazer a água chegar nas casas. O Canal do Sertão avança e, pela primeira vez, a água já beneficia agricultores. É com trabalho sério que a gente encara os desafios para Alagoas seguir firme cumprindo o compromisso com a mudança. Ter uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. No futuro, tudo
tudo está interligado. Novas demandas fazem surgir novos mercados. A tecnologia possibilita soluções inovadoras. Mais oportunidades de negócio se conectam ao conhecimento. E quem se liga em tudo isso precisa se ligar em educação empreendedora na Feira do Empreendedor. Negócios, conhecimento, capacitação e inovação. De 18 a 21 de outubro, no Centro de Convenções. Feira do Empreendedor. Educação empreendedora para quem se liga em negócios de futuro. Realização Sebrae. Patrocínio Governo de Alagoas e Prefeitura de Maceió. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Fortalece aí meu coração, daquela força. A doação de sangue não oferece ao doador nenhum risco de contrair doenças. Qualquer pessoa saudável que tenha entre 16 e 69 anos e pese acima de 50 quilos pode ser um doador de sangue. Fortalece aí. Já estamos de volta aqui com o programa Bem Assim. Agora a gente vai bater um papo bem legal com a psicóloga Larissa Lins. Muito bom dia, Larissa. Sobre reabilitação neuropsicológica. Isso. E a gente já começa com aquela perguntinha clássica. Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Mara. Um prazer estar aqui, poder compartilhar, né, com vocês. Bom dia a todos. O que é a reabilitação neuropsicológica, né? A reabilitação neuropsicológica, ela é um conjunto de procedimentos, de técnicas que visam restabelecer as funções cognitivas que estão comprometidas, né? Nós trabalhamos com pacientes que têm dificuldades cognitivas. Por quê? Porque essas funções cognitivas a gente utiliza o tempo inteiro, né? Para memorizar um texto, para a gente conversar, para a gente poder aprender uma atividade nova, para a gente planejar uma viagem, para a gente aprender a dirigir. Então, se essas funções cognitivas elas estão comprometidas, né, o indivíduo ele vai ter muitos prejuízos, né, seja no âmbito acadêmico, social, emocional. Então, o grande objetivo da reabilitação é restabelecer, é reabilitar essas funções que estão deficitárias. Eu queria saber de você, existe algum grupo de pessoas que, digamos, já de cara a gente sabe que precisa? Isso. A reabilitação neuro, ela é indicada para pacientes que sofreram algum tipo de lesão cerebral, né, como portadores de traumatismo craniano encefálico, acidente vascular cerebral, né, derrame, para portadores de doenças neurológicas, no caso da doença na doença de Parkinson, o mal de Alzheimer, epilepsia, né, e também pacientes resultantes de algum transtorno psiquiátrico que tenha declínio cognitivo, como o próprio transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo, os transtornos de aprendizagem, que no caso o TDAH, a dislexia, a descalculia, todos esses têm comprometimento de função cognitiva. Então é necessário que seja feita a intervenção neuropsicológica, que é a reabilitação. E como é que a reabilitação ela é feita? Como é que vocês trabalham com as pessoas que precisam dela? Primeiramente, esse paciente ele vai ter que passar por uma avaliação neuropsicológica, porque é essa avaliação que vai pontuar quais são as áreas que estão em prejuízos e quais são as áreas que estão preservadas. A partir daí que vai ser montado um plano de tratamento estruturado para esse paciente, onde irá conter metas de longo prazo e metas de curto prazo, né, tarefas de casa que vão ser passadas para o paciente, tarefas ecológicas, porque a gente trabalha com esse paciente não só dentro do consultório, mas a gente tem atividades externas com esse paciente, então a gente chama de tarefas ecológicas, mudanças ambientais, que são as mudanças adaptativas que a gente faz, seja na escola, se for uma criança com transtorno de aprendizagem, né? Seja uma pessoa que tem alguma doença neurológica, a gente faz alguma adaptação na residência, enfim, no ambiente real do paciente, né? Além de treinos cognitivos, que a gente trabalha com a reabilitação multimídia, né? Que são softwares de treinamento de memória operacional, né, que é o REACOM, que é utilizado no Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo, né,
que eles fazem uso e a gente trouxe para cá também. Que é muito legal, né? Muito Porque tem legal. muita gente que acha que só vai poder encontrar várias coisas lá em São Paulo. E aí não, você já tem aqui. Já tem aqui. Tem o CogMed, que o pessoal do hospital, das clínicas lá na USP já utiliza, que é um treinamento cognitivo de memória operacional também. Né? Então, assim, tem várias estratégias. Tem um treinamento cognitivo manuscrito que a gente também faz, que ele é específico para aquela região que você tem maior, vamos dizer, comprometimento e as regiões que também estão preservadas, porque é importante falar que a gente não trabalha só com as regiões que estão em comprometimento. Por quê? Porque as que estão preservadas, elas precisam ser estimuladas para que elas não entrem em declínio posteriormente. Então, essas que precisam ser estimuladas, a gente trabalha com estimulação cognitiva, porque ela melhora o metabolismo das áreas cerebrais. Então, quanto mais a gente estimula o nosso cérebro, melhor desenvolvimento ele vai ter. Então, na verdade, são várias as intervenções, são várias estratégias que a reabilitação ela trabalha. Além da tecnologia assistiva, tem aí o neurofeedback, o biofeedback que já está chegando aqui no nosso estado, que a gente está trazendo, né? Então, assim, são várias as formas que a gente vai possibilitar uma funcionalidade para esses pacientes. Você falou de 2 grupos que eu achei bem interessante. Eu acho que a gente pode focar neles agora, né, nesse momento, que são os idosos que sofrem, né, que são é natural, né, digamos assim, é natural, e as crianças que sofrem de algum transtorno. Vamos começar falando dos idosos. Quais são aqueles casos nos idosos em que a reabilitação ela se aplica? Ou, por exemplo, digamos, o idoso ele não foi diagnosticado com nenhuma doença, mas naturalmente ele está começando já a sentir dificuldade em várias das suas habilidades cognitivas. Vocês também atuam nesse período? Nós atuamos, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma patologia, não tenha sido diagnosticada, mas se ela apresenta alguma alteração de memória, dificuldade de atenção, né, dificuldade de autocontrole, né, de flexibilidade cognitiva, quando você percebe ou você tem alguém na sua casa ou ali alguém que lhe cerca que tem essas dificuldades, você já pode encaminhar, procurar um profissional, né, um reabilitador, um neuropsicólogo, para poder que seja avaliado, né, e posteriormente saber quais são as regiões, porque isso é individual. O plano de tratamento é caso a caso, porque nem sempre o que vai estar, vamos dizer assim, o comprometimento dessas funções que vai ter em você, vai ter em mim. Então, assim, a gente precisa saber quais são essas que estão preservadas e quais são as que estão em prejuízo. Então, nos idosos, o envelhecimento por si só tem declínio cognitivo, entendeu? Então, assim, a gente precisa avaliar para saber quais são essas funções cognitivas que estão em prejuízo, né? E nas crianças, a gente tem um exemplo muito clássico, que é o TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que ele é um transtorno biológico que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida, né? No TDAH, há um comprometimento muito grande de função executiva, né? Principalmente da atenção seletiva e do controle inibitório, o que faz com que eles tenham um comportamento extremamente impulsivo e desprovido de atenção. Fora os prejuízos acadêmicos, sociais, emocionais, que essas funções que são pouco ativadas, né? Por isso que a reabilitação, o objetivo da reabilitação, nesse caso, vai ser ativar ou potencializar ou compensar essas funções que estão comprometidas. Né? Para quê? Para que a gente possa levar para o paciente que ele tenha um desempenho melhor nas atividades de vida diária dele, para que ele tenha uma organização melhor, para que ele tenha um autocontrole, porque o nível de impulsividade dele é maior. A gente precisa, né, ter esse olhar e, enfim, a gente poder levar mais funcionalidade para o paciente. Você falou sobre esse transtorno. Vamos tentar dar uma geralzinha para as mães, que a gente tem muita mãe que nos assiste. E aí, mãe, como é que você pode, talvez, identificar que o seu filho esteja passando por algum desses transtornos? Larissa, vamos explicar para o pessoal? Se você percebe que o seu filho, né, ele é sempre muito desatento, outra coisa, precisa muito ter o feedback da escola. Então, a escola é um aliado muito grande da família. Então, se a escola percebe alguma anormalidade, né, a criança está tendo dificuldade na aprendizagem, ela está tendo dificuldade na escrita, na leitura, na matemática. Então, a gente precisa ter esse olhar atento, precisa ter esse vínculo com a escola e daí procurar um profissional. Se você percebe dentro de casa que ele está
está sempre muito agitado, né? Ele não consegue se focar, ele começa a fazer uma atividade, ele não termina, já passa para outra. Então, são sintomas e sinais que a gente tem que ficar atento para procurar um profissional. Isso mesmo. E os resultados da reabilitação? Os resultados da reabilitação são assim, na verdade, eu atuo no Hospital das Clínicas na USP, eu passo uma boa parte aqui, uma boa parte lá, eu faço atendimento clínico lá, e o que eu posso dizer é que, assim, tem muito, assim, a demanda é muito grande. Aqui em Maceió, está começando agora, o pessoal ainda, né, a gente está descobrindo agora o que é reabilitação, a proposta da reabilitação, né, já tem muita gente fazendo reabilitação conosco. E assim, os resultados, assim, todas as pessoas que estão fazendo reabilitação estão gostando do resultado. Por quê? Porque você leva mais desempenho, né? Pessoas que antes faziam algumas atividades com supervisão, né? Hoje estão fazendo atividades sem supervisão, sem auxílio. Então, você traz mais autonomia para o paciente, mais independência para o paciente, né? E eu falo assim, que a reabilitação, ela não só reabilita o paciente cognitivamente, né? Se você pega um paciente que ele tem, no caso como a gente falou agora do TDAH, se você pega uma criança que ela tem dificuldade de atenção, né, que ela tem declínio de aprendizagem, ela tem uma dificuldade na escola e você reabilita essa criança, você não só reabilita cognitivamente, você reabilita ela socialmente, você reabilita ela emocionalmente. Então, assim, a reabilitação, vamos dizer assim, ela é um conjunto, como eu falei no início, ela é um conjunto de estratégias, né? Então, é magnífico. E como é que os pais, familiares, amigos, eles podem ajudar as pessoas que estão passando, que estão enfrentando, enfim, que estão passando pela reabilitação? Como é que eles podem ajudar? A gente faz muito, a gente tem muitas reuniões, né? Todo mês, quando a gente acompanha, porque na verdade o paciente de reabilitação, ele é diferente do paciente da terapia. Na terapia, normalmente, você vai uma vez por semana. Isso. Na reabilitação, você vai de 2 a 3 vezes e você continua fazendo os treinos em casa. Então, é um tratamento sequencial. Você treina no consultório e você treina em casa. Então, em casa, você precisa ter ajuda, né? Você tem ajuda. A gente treina o cuidador, a gente treina a mãe, a gente treina o pai, a gente treina a babá, a gente treina as pessoas que estão ali perto, né? Como uma forma de estar junto, a gente está sempre nesse vínculo, não só com a família, mas com os profissionais de saúde, porque muitas vezes esse idoso, essa criança, está tendo acompanhamento de um neuropediatra, de um geriatra, de um psiquiatra, né? De um fono. Então, a gente precisa ter esse vínculo até para a gente poder montar esse plano de tratamento. Certo. E aí, vamos passar então os teus contatos. Passa tudo. Contato, rede social, para o pessoal de casa que ficou interessado e que quer procurar a sua ajuda. Eu atendo no Centro Médico Emerson Casado, que fica na antiga Avenida Jatiuca. No momento eu me encontro lá. E na minha rede social é larissa.lins. Muito bem. Pode me achar lá, que eu sempre coloco Lins algumas... é Lins normal, né? Lins normal. E o Larissa é com Y. O Larissa com Y. Isso mesmo. Muito obrigada, meu obrigada, amor, pela sua Mara, presença obrigada, aqui. querida. Volte mais vezes para a gente conversar joia. sobre outros temas, sobre outros assuntos. Sim, com certeza. As portas do Bem Assim daqui da TV Mais estão mais do que abertas. Foi muito bom, Mara. Muito bom também. compartilhar. Obrigada, viu? E você que está aqui ligadinho comigo, você não vai sair daí ainda. Tem um Momento Gazeta Web. A gente também ainda vai conversar sobre o sorteio que está rolando lá no Instagram da TV Mais. Então, muita coisa boa, eu conto com você. Não sai daí que eu volto já já. Para enfrentar a seca no sertão e no agreste é preciso trabalho e coragem. O governo de Alagoas está presente aqui, onde o que mais faz falta é a água. O governo construiu mais de 1.900 cisternas, perfurou mais de 560 poços e 120 carros-pipa trabalham para fazer a água chegar nas casas. O Canal do Sertão avança e, pela primeira vez, a água já beneficia agricultores. É com trabalho sério que a gente encara os desafios para Alagoas seguir firme, cumprindo o compromisso com a mudança. Daí a sua liberdade, pode aproveitar. Então vai, segura na mão de outra pessoa. Se der vontade, beija na boca, tira a roupa. Eu não volto atrás, não volto atrás. Vai, não perde o teu tempo, segue o teu caminho. E daqui pra frente, estou indo sozinho nessa relação. Tá todo mundo ligado. Ter uma vida app é brincar na chuva,
mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida happy é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida happy é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida happy é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida happy, faça a Happy Vida. Happy Vida faz bem para você. No futuro, tudo está interligado. Novas demandas fazem surgir novos mercados. A tecnologia possibilita soluções inovadoras. Mais oportunidades de negócio se conectam ao conhecimento. E quem se liga em tudo isso precisa se ligar em educação empreendedora na Feira do Empreendedor. Negócios, conhecimento, capacitação e inovação. De 18 a 21 de outubro, no Centro de Convenções. Feira do Empreendedor. Educação empreendedora para quem se liga em negócios de futuro. Realização Sebrae. Patrocínio Governo de Alagoas e Prefeitura de Maceió. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Fortalece aí meu coração, daquela força. A doação de sangue não oferece ao doador nenhum risco de contrair doenças. Qualquer pessoa saudável que tenha entre 16 e 69 anos e pese acima de 50 quilos pode ser um doador de sangue. Fortalece aí. Já estamos de volta aqui com Bem Assim. Eu já vou logo pedir para o Josi colocar aqui na tela o portal gazetaweb.com, porque chegou o momento da gente ficar muito bem informado aqui no Bem Assim. Olha só, manchete. Rui Palmeira desconversa sobre saída do PDT e fala em campanha antecipada. Nosso prefeito, né? O partido ele saiu da base aliada do prefeito e fez aliança com o governo do estado. Tem mais destaques aqui. Caso Bárbara Regina, quem lembra desse caso? Já tem um tempinho, acho que foi lá em 2011, 2012. Prisão de acusado deve esclarecer a morte da jovem, afirma delegado. O acusado, né, de matar a Bárbara, de assassinar ela, ele é acusado porque ele foi a última pessoa a ser vista com ela. Ele estava foragido já tem 5 anos, parece que foi em 2012 esse caso. Então já tem uns 5 anos que ele estava foragido e ele foi achado, ele foi encontrado no interior do Mato Grosso, numa cidade, no município próximo a Cuiabá. Então ele foi achado e aí o delegado acredita, né, que essa prisão dele ele deve estar sendo transferido, deve estar sendo enviado aqui para Maceió pelos próximos dias, que essa prisão dele deve esclarecer finalmente a morte dessa jovem, né? Já tem acho que 5 anos ou quase 5 anos da morte dessa jovem que nunca foi esclarecida. Tem mais destaques, hein? Olha só, diretoria do CRB emite nota e diz que respeita protesto da torcida, né? A torcida que está protestando aí porque o CRB ele sofreu mais uma derrota. Eu vou fechar aqui esse banner rapidinho. Lembrando que você pode nos assistir sempre aqui pelo portal gazetaweb.com. Mais uma, vamos lá? Na madrugada, hein? Na madrugada desta segunda-feira, detentos cavam túnel e fogem da Delegacia Regional de Palmeira dos Índios. Isso foi lá no interior. E aí tem uma notícia que eu gosto muito, que essa aqui eu tenho até prazer de falar. Olha só, líder de audiência, a Rádio Gazeta, ela celebra 57 anos de atuação com isenção e credibilidade. Eu amo rádio também, eu trabalho com rádio e eu fico muito feliz de dar essa notícia aqui, porque a Rádio Gazeta, enfim, né, assim como toda a organização Arnoldo de Melo, sempre preza por uma informação de qualidade para você, isenta e com muita credibilidade. E aí é bom a gente celebrar, né? São 57 anos levando informação todos os dias, todas as manhãs e tardes, para você. Então, se você que acompanha a Rádio Gazeta, sinta-se abraçado e assim, com agradecimento, um abraço de agradecimento pela sua audiência, enfim, pela sua companhia também aqui, através da Rádio Gazeta. E aí eu queria falar, vamos destacar aqui, olha só, já tem enquete nova, hein, aqui no portal gazetaweb.com. Pois é, vamos colocar aqui na tela.
Olha só, você é a favor ou contra o projeto de lei que reduz o número de parlamentares em Alagoas? Essa enquete, ela fica aqui, ó, logo acima da manchete do portal gazetaweb.com. Então, toda semana, o portal gazetaweb.com, ele te pergunta, né? Ele quer saber a sua opinião sobre alguns temas. Teve a semana passada que foi outro tema, não estou nem lembrada agora. Mas o dessa semana já está aqui, ó. Você é a favor ou contra o projeto de lei que reduz o número de parlamentares em Alagoas? Então, você pode clicar aqui no portal gazetaweb.com, depois clica aqui. Já vamos dar uma olhadinha aqui, ver como que está a parcial dessa enquete? Eu sempre fico muito curiosa. E aí você pode entrar aqui, né, nesse link, e você vai clicar, que fica logo acima da manchete, e você vai poder dar o seu voto. Vamos ver aqui o resultado, como é que está? Olha só, sou a favor está disparadamente ganhando, né? Essa notícia ela foi publicada a enquete no dia 29 de setembro. Então já tem 96,17% das pessoas que são a favor, sim, da redução do número de parlamentares aqui em Alagoas e tem 3,83% que é contra. Gente, já tem quase, 800 votos, olha só. Então, você quer também opinar? Corre lá no portal gazetaweb.com. E agora, antes da gente encerrar, eu quero falar com você que nos acompanha aqui, ó, na rede social. Deixa eu até subir. Olha só, você que ainda não nos acompanha, TV Mar Canal 25 no Instagram, hein? Nos segue. Nós já passamos 2.500 seguidores e a nossa próxima meta é 2.550. E eu conto com você, hein? Você que seguiu o nosso Instagram do Bem Assim, que ainda não seguiu aqui o TV Mar Canal 25, vai seguir sim, porque a gente agora está publicando tudo do Bem Assim aqui. Pois é, e também não tem só do Bem Assim não, como vocês estão vendo aqui, ó, tem Maru Vedequim com a primeira-dama, Tatiane, esposa do nosso prefeito Rui Palmeira aqui de Maceió, tem o DJ James, tem Canal Esportes aqui, ó, com Dudu e Viderlan, tem eu e Breno, tem eu e Luiz, do Vibrações, da banda Vibrações, tem eu e a nossa chefe Fernanda, mas o que eu queria mesmo mostrar para vocês é essa foto aqui, ó, do sorteio. O sorteio ele seria realizado hoje, só que aí a gente decidiu ampliar, eu vou até mudar, o sorteio vai ser realizado amanhã. Então, amanhã, terça-feira, nós vamos dar o resultado desse sorteio e eu quero ver você participando ainda dá chance. É para você concorrer a um par de ingressos para o filme Duas de Mim. Então, se você quiser concorrer a esse par de ingressos, é só você correr aqui, ó, Instagram da TV Mar Canal 25, curtir essa foto, marcar 2 amigos nos comentários e você já vai estar participando desse sorteio que vai ser realizado amanhã e o resultado sai amanhã. E aí eu vou até trocar de câmera, Josi, vamos aqui para 3, para a gente encerrar o programa de hoje. Meus amores, muito obrigada pela companhia de vocês, um grande beijo. Até amanhã, obrigada por essa companhia na segunda e amanhã, terça-feira, 10h30 da manhã, o seu compromisso é comigo, hein? Pois é, estarei aqui e eu conto com você. Então, não sai daí que ainda tem muita coisa para rolar aqui na TV Mar, viu? Grande beijo, até amanhã. Tchau, tchau.